Bom dia. 1 Samuel, capítulo 12. Livro de 1 Samuel, capítulo 12. Então Samuel reuniu todo Israel e lhes declarou: Eis que vos atendi em tudo o que me pediste, e estabeleci um rei para governar sobre vós. De agora em diante será o rei quem marchará à vossa frente. Já estou velho, de cabelos brancos, e os meus filhos habitam entre vós. Fui vosso guia desde a mocidade, da minha mocidade até hoje. Aqui estou. Testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido, a quem tomei um único boi ou jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, de quem tenho recebido presentes, a fim de que finja não ver a injustiça. E eu vos restituirei. Todo o povo, no entanto, exclamou: Tu não nos defraudaste, nem nos oprimiste, e de ninguém tiraste coisa alguma. Samuel então reúne todo o povo e fala: Olha, eu atendi vocês em tudo que vocês pediram, vocês me pediram um rei, ungi o rei, agora o rei é que sai à frente das batalhas, das lutas, das guerras. Tem um rei em Israel. Eu já estou velho, eu estou de cabelo branco. E agora eu quero que algum de vocês levante e fale a quem, desde o tempo da minha mocidade, que eu tenho servido ao Senhor, que eu tenho estado à frente de Israel. E me levante alguém e me fale a quem que eu defraudei, alguém que eu oprimi, alguém que eu roubei, alguém que eu enganei, alguém que me subornou ou que eu subornei, aonde que eu andei injusto. Se tiver alguém que possa se levantar e falar contra mim o que eu tenha feito, eu vou restituir. Mas não teve ninguém, todos falaram: não, você ninguém oprimiu, você não defraudou ninguém. Ele fez uma prestação de conta muito bonita. E mostrou que durante o tempo, que foi a vida dele, porque ele já foi, a mãe dele entregou ele no templo para servir, criança. Ele viveu o tempo todo servindo a Deus, servindo Israel, cuidando de Israel. E ele pôde fazer uma prestação de conta onde ele não tinha prejudicado quem quer que seja ou agido de maneira infiel ou desonesta. Mas eu fico imaginando quantos, hoje, supostos homens de Deus, pastores, estão à frente de igrejas, de templos, podem fazer esse tipo de prestação de contas. Pouquíssimo, com certeza. São pouquíssimos. São os que devem ser contados nos dedos. De tão poucos são. Porque nós ficamos vendo, presenciando, ouvindo as coisas que estão acontecendo nos templos, nos púlpitos, nos interiores aí dos templos, das denominações, coisas absurdas. E isso nos entristece. Queria sim que existissem homens como Samuel, que dedicasse a vida a fazer a vontade de Deus. E no final não tivesse vergonha, não tivesse medo de dizer: não, se tem alguém que tem alguma coisa contra, que apresente. Então Samuel declarou aos israelitas: o Senhor designou Moisés e Arão e libertou os vossos pais, fazendo-os subir do Egito. Agora, pois, permanecei aqui mesmo, para que eu entre em juízo diante do Senhor relativamente a todos os atos de justiça do Senhor que ele realizou por vós e por vossos pais. Depois que Jacó entrou no Egito e os egípcios os oprimiram e os vossos pais clamaram a Deus, e ele vos enviou Moisés e Arão, que fizeram vossos pais sair do Egito e os estabelecer nessas terras.
Vossos antepassados, contudo, se esqueceram de Deus, seu Deus, e ele os entregou nas mãos de Cícera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, como também nas mãos do rei Moabe, os quais lutaram contra eles e os venceram. Então o povo clamou e suplicou pelo socorro de Deus, e o Senhor confessando: ó Deus, pecamos por ter abandonado o Senhor e prestado culto a Deus Baal e a Deus Astarote e aos seus postos sagrados. Agora, pois, livra-nos das mãos dos nossos inimigos e nós te serviremos. Então Deus enviou Jerubaal, Gideão, Bedã, Sansão, Baraque, Jefté, Samuel, que vos livraram das mãos dos inimigos de Israel, que vos rodeavam, e pudeste habitar a terra em paz e segurança. Apesar de tudo, quando viste Naás, rei dos Amonistas, marchar contra vós, rogaste-me: não, é preciso que um rei governe sobre nós. No entanto, Deus, vosso Deus, é vosso rei. Sendo assim, agora está aqui o rei que escolheste, aquele que vós mesmo pedis. O Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e atenderdes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que governa sobre vós seguirdes a Deus, vosso Deus, então tudo irá bem. Todavia, se não obedecermos a Deus, e se vos revoltardes contra a sua vontade, então a mão do Senhor pesará sobre vós e sobre o vosso rei. Ainda uma vez olhai e vede o grande prodígio que Deus realiza diante dos vossos olhos. Não é agora a época da colheita do trigo? Pois bem, rogarei a Deus, e ele fará trovejar e chover, a fim de que venha reconhecer com toda clareza como foi grave o pecado que cometeste contra o Senhor, pedindo um rei para vós. Então Samuel invocou a Deus, e ele fez com que todos visses trovoada, chovesse naquele mesmo dia, e todo o povo se encheu de medo do Senhor e de Samuel. Todo o povo suplicou a Samuel: intercede por nós, teus servos, a Deus, teu Deus, para que não morramos, porquanto sobre todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Contudo, Samuel declarou ao povo: não temais, é verdade que cometeste um grande erro, somente não vos afastaste de Deus, mas serviu com todo o vosso coração. Não apostateis para vos entregar a ídolos de nada, que para nada servem, porque nenhum auxílio pode proporcionar, porquanto nada são. Certamente Deus jamais desamparará o seu povo, em honra ao seu grande nome, porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós, eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Então somente temei o Senhor e sirva-no fielmente, de todo o coração, pois vede quão grandes prodígios realizou entre vós. Porém, se insistirem em praticar o que é mal, vós e o vosso rei serão exterminados. Samuel, continuando a falar, ele falou: olha, eu vou interceder por vós, eu vou entrar em juízo, quando eu falo entrar em juízo, vai estar orando, vai estar falando, dialogando, porque oração é um diálogo. Falando com Deus, intercedendo pelo povo. Eu vou conversar com Deus, eu vou clamar a Deus por vocês. Mas, no entanto, ele faz questão de lembrar o que Deus fez para aquele povo, desde a entrada, desde quando Jacó foi para o Egito. Lá antes já estava José, o povo oprimido, a escravidão, mas estavam no erro, no pecado, clamaram a Deus, Deus ouviu, Deus levantou Moisés, Deus levantou Arão para os libertar, e aquele povo viu o poder de Deus, mas agiu em desobediência, a maioria morreu no deserto. Uma nova geração veio, entrou na terra prometida. Na terra prometida eles erraram, falharam, foram buscar outros deuses, outras imagens, outras coisas, e abandonaram Deus na terra boa que Deus tinha dado. Então Deus levantou inimigos contra eles. Eles foram oprimidos, sofreram, clamavam a Deus. Deus então
enviou juízes, pessoas para ajudar, para os libertar, como foi, ele diz aqui, Gideão, Bedã, Sansão, Baraque, Jefté e Samuel, várias pessoas que nós lemos uns dias atrás agora, foram juízes para libertar o povo. Mas assim que libertava o povo, Israel estava tranquilo, o povo voltava ao erro, voltava ao pecado, voltava à idolatria, à apostasia. Então novamente vinha os castigos. Filisteu, todos os outros. Clamavam a Deus, Deus enviava alguém. No final agora, Deus levantou Samuel para estar conduzindo, levantando. Mas eles resolveram, olha, durante todo o tempo, Israel não tinha rei, o rei era Jesus, o rei era Deus. Quando nós falamos Jesus, porque apesar de nós não vermos Jesus, o nome Jesus Cristo, o Messias aqui ainda nessa época, no Antigo Testamento, mas nós sabemos que Jesus é Deus, era Deus o tempo todo, e Deus ali, o tempo todo, que era o rei, guiava, vencia todas as batalhas, enviava alguém para lutar pelo povo. Mas o povo agora se rebelaram, quiseram ser igual às outras nações, falou, não, nós queremos um rei. Deus permitiu, eles pediram. Mas Deus agora disse, vocês pediram um rei, tem um rei, agora é ele que vai lutar as batalhas de vocês. É ele. Mas se vocês obedecerem, se vocês viverem a palavra de Deus, se vocês praticarem a palavra de Deus, vocês sempre serão vitoriosos, desfrutarão de tranquilidade, tanto vocês quanto o rei. Mas se desobedecerem, com certeza, tanto vocês quanto o rei de vocês serão consumidos. Isso é a mesma coisa para nós, enquanto nós estivermos na presença do Senhor, enquanto o Senhor, nosso Deus, Jesus, for o nosso rei, ele governar nossas vidas, ele estiver reinando em nossa vida, em tudo que diz respeito a nós, nós seremos vitoriosos. Mas a partir do momento que nós virarmos as costas, que nós nos rebelamos, nós vamos adorar outra coisa, outros deuses, outras imagens, com certeza nós seremos destruídos, tanto nós e como qualquer coisa que estiver reinando na nossa vida. Não importa seja pessoas ou coisas materiais, tudo será destruído. Nós temos um rei. O nosso rei é Deus, o nosso rei é Jesus. O nosso rei não é o marido, não é a esposa, não é os filhos, não é amigo, não é o emprego, não é dinheiro, não é casa, carro, não é nada. O nosso rei é o Senhor. Enquanto nós estivermos seguindo, obedecendo, o amando, nós seremos vitoriosos. Desobedecemos, aquilo que estiver reinando na nossa vida vai ser destruído, e nós também. 1 Samuel capítulo 13. Saul já tinha reinado por 1 ano em Israel, e quando estava em seu segundo ano de reinado, Saul escolheu 3.000 guerreiros de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas, na região montanhosa de Betel, e 1.000 homens permaneceram com seu filho Jonatas na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonas atacou e matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus foram informados do que ocorreram. Então Saul mandou tocar o shofar, ou seja, a trombeta, conclamando o povo à guerra, que ouçam todos os hebreus. Então todo Israel ouviu a notícia de que Saul havia atacado o poço dos filisteus, transformando Israel em um mau cheiro perante o ódio do povo filisteu em relação aos israelitas. E por este motivo todo Israel foi convocado para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus se juntaram para lutar contra os israelitas com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, um exército de guerreiros tão numeroso como a areia das praias do mar. Então subiram e acamparam em Micmas, a oriente e a leste de Bet-Aven. Assim que os soldados israelitas perceberam que estavam em apuros, que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em caverna e buracos entre as rochas e entre poços e cisternas.
alguns hebreus atravessaram o Jordão para alcançar a terra de Gade e de Gileade. Saul, contudo, ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de pavor. Saul resolveu atacar os filisteus, dividiu entre ele e seu filho, Jonas. 2.000 ficou com ele lá em Micmas, e 1.000 ficou com Jonas. Jonas atacou a parte, matou lá, inclusive, um dos líderes dos filisteus, o comandante deles. E eles se revoltaram, então uniram todos os filisteus, reuniram uma quantidade muito grande de soldados, de guerrilheiros, vieram com carros. Contudo, eram 30.000 israelitas com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, um exército enorme. Eles cercaram e começaram a atacar. Os israelitas, todos que tinham sido reunidos, o Saul tinha chamado, agora começaram a fugir, se acovardaram, se escondiam em cavernas, em buracos, em rochas, em cisterna, tentava atravessar para o outro lado, e os poucos que ficaram ali com Saul estavam tremendo de medo. É interessante, o ser humano são valentes, corajosos, somente quando estão vencendo. Fora isso, mostra realmente a fase. Então nós vemos agora os hebreus todos acovardando, tremendo de medo. Isso mostra que não confiavam no Senhor, não tinha fé no Senhor. Se eles tivessem, quando o rei realmente era o Senhor, venciam as guerras. Agora vamos ver como será tendo Saul à frente desta batalha. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispensou. Diante disso, ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Saul foi ungido rei. Ele não foi ungido sacerdote. Ele não era sacerdote. Ele não era uma autoridade espiritual. Ele era um rei. Samuel tinha ungido. Samuel, no início, nós vemos. Samuel falou: lá, me espera 7 dias lá. Samuel, o povo comida, guardou-lhe. Quando deu 7 dias, o povo correndo, o povo fugindo, abandonou e ele ficou em desespero. Samuel que tinha que oferecer. Samuel que era o sacerdote. Samuel que tinha que oferecer o sacrifício. Saul agora se levantou para oferecer como se fosse sacerdote. Pode confiança, ele ofereceu sacrifícios. Ele ofereceu holocausto, que ele não poderia fazer. Nós temos que entender uma coisa: na Bíblia as pessoas fazem muita confusão. O rei é uma coisa, reinar sobre Israel. Sacerdote é uma outra coisa. O sacerdote, na Bíblia, é aquele que exerce a vontade de Deus, que toma conta, pratica as coisas do sacerdócio do Senhor. Não tem nada uma coisa a ver com o rei. Nós temos um caso semelhante, nós vamos ver, um rei também que entrou no templo para oferecer incenso. Não era a função dele, na mesma hora a lepra começou a pegar. Ele foi expulso do templo. Mas já estava em parte leproso e viveu o resto da vida dele separado. Rei, sacerdote é. E por isso eu faço até um parâmetro. Porque hoje nós vemos, na nossa atualidade, pastores que estão enveredando pela política. Eles, na verdade, se é que são pastores mesmo, for chamado como pastor, a função dele é cuidar das ovelhas do Senhor, não da política. Pastores, deputados, vereadores, deputados federais, estaduais, senadores, por que não dizer, muitos saíram sendo candidato a presidente. Isso não é a função de pastor. Pastor e política são totalmente contrários. Pastor não pode entrar nesse campo de política.
Pastor não pode, de maneira alguma, abandonar ou misturar as coisas do Senhor com as coisas do mundo. Porque política é do mundo. Não tem nada a ver com as coisas do Senhor. Então, todos estes supostos pastores que estão envolvidos com política estão indo contra a palavra de Deus. Ou então, porque nunca realmente foram pastores de verdade, realmente nunca foram sacerdotes do Senhor. Porque se assim fosse, saberia que não poderia estar envolvido com a política. Samuel não esperou. Deus 7 dias não chegou, o povo abandonando, ele foi lá e quis exercer o papel de sacerdote. Ele mesmo ofereceu os holocaustos, mas assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: o que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e de outra parte, que tu não chegasse no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estivessem reunidos em Micmas. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Deus e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como insensato. Tu não obedeceste à ordem de Deus, teu Deus, que teu Deus te dera. Se tivesses obedecido, Deus teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e o designou líder do teu povo, porquanto tu não observastes o que Deus te havia determinado. Samuel se levantou e partiu para Gilgal, a fim de seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul, ao encontro dos guerreiros, e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que permaneceram com ele, e a tropa era formada por cerca de 600 homens. Assim que ele termina de oferecer os holocaustos, Samuel chega. Ele já vai alegre cumprimentar Samuel, apresentando as desculpas. Samuel fala: você errou. Você não obedeceste a Deus. Você desobedeceu uma ordem que ele tinha, uma ordem direta. O seu reino ia durar para sempre. E sempre o seu reino ia ser forte. Mas agora acabou. Acabou. Deus já escolheu outro homem. Às vezes nós não entendemos quando nós falamos assim: Deus falou que acabou, mas a pessoa continua aquilo, ou para o bem ou para o mal. Mas acontece que Deus já deu a sentença. Se Deus já disse que deu a sentença, é questão de dias, horas, o tempo vai ser eliminado. E nós vamos ver mais à frente. Mas naquele momento, Deus decidiu, falou: Saul está fora. Por causa da desobediência. Quando nós desobedecemos o Senhor, o Senhor tira o nosso rei. Ele tira o nosso sacerdócio. Não importa onde nós estamos reinando. Nós podemos estar reinando na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Podemos estar reinando na nossa saúde. Qualquer coisa. A Deus tira. Se nós desobedecermos. Saul desobedeceu. Saul foi chamado como rei. Ungido como rei. E não como sacerdote. Ele quis ocupar o lugar de sacerdote. Tá, não, por causa do medo. Desespero, todo mundo está abandonando. Se nós confiamos no Senhor, se nós somos servos do Senhor, não importa. A espada pode estar na nossa frente. Nós vamos permanecer lutando. Nós confiamos no Senhor. As ameaças vêm, mas nós permanecemos firmes. Saul, quando viu as coisas se apertando, ele resolveu ele mesmo fazer o papel de sacerdócio. Ah, não, Samuel não veio, já passou 7 dias, vamos fazer. Acabou de fazer, Samuel chegou. Ele estava sendo testado, se ele fosse testado e tivesse mantido firme, seria aprovado. Mas agora ele foi reprovado por Deus. Ele foi reprovado por Deus. Ele fez o que não deveria.
Tem muitos que antes eram pessoas, hoje, antigos pastores que era tão uma bênção. Pregavam a verdade, ensinavam o evangelho legítimo, o evangelho de Jesus Cristo. Mas se debandaram, foram envolver com política. E hoje nós vemos algumas pregações, nós vemos os templos, as igrejas deles, que não passam de uma farsa. Essa é a realidade, não é o evangelho. Saul e seu filho Jonatas e a tropa que estava com eles acamparam em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam posicionados em Micmas. O comando de ataque partiu do campo filisteu em 3 grupos. Um tomou a direção de Ofra, nos arredores de Sual. Outro grupo tomou a direção de Bet-Horon. E o terceiro grupo seguiu em direção à região fronteiriça, de onde se pode observar o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquele tempo não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Por este motivo, todo israelita tinha que dirigir-se aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machadas e foices. O preço fixado para afiar rastelos e enxadas era de 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhado. Assim, no dia da batalha, nenhum guerreiro de Saul e Jonatas tinha espadas, nem lança nas mãos, exceto Saul e seu filho Jonatas. Então os filisteus mandaram uma guarnição de soldados para dominar o desfiladeiro de Micmas. Como Israel antes vivia dominado pelos filisteus, ou seja, o que era o domínio? Tinha que pagar imposto, tributos, o tempo todo, e fazia. Israel vivia de acordo com as determinações dos filisteus. E uma delas, eles não podiam ter ferreiros. Eles não podia ter ninguém que pudesse ser capaz de afiar um arado, uma foice, ou de fazer uma ferramenta qualquer. Porque se fizesse, poderia ser arma, seria usada contra os filisteus. Então assim, até para eles afiar uma enxada, um machado, qualquer coisa, tinha que ir aos filisteus e tinha que pagar para isso. E, portanto, não tinha ninguém para fazer uma espada ou uma outra arma no meio dos hebreus. Era proibido eles terem armas ou fazer esse tipo de arma. Então, neste dia dessa batalha, os únicos que tinham realmente armas, ou seja, espada, era somente Saul e seu filho Jonatas. Todo o restante não tinha. Não tinha porque em Israel não tinha essas armas. E somente os dois estavam armados, né, com espada para lutar. O restante tinha seria porrete, algumas flechas feitas ali de madeira, de corda, mas a arma mesmo só existia 2. Enquanto do outro lado nós deparamos com o exército filisteu fortemente armado, com espada, com lanças, com carros. Saul se levantou, se revoltou contra eles. Nós vamos ver essa batalha, nós vamos entender como que é a ação de Deus, como que Deus vai fazer, dando livramento mais uma vez ao povo de Israel, aos hebreus. E também vamos ver mais uma vez a rebeldia de Saul. Esse foi levantado o rei, esse que o povo pediu como rei. Nós entendemos que todas as vezes, não importa a posição que nós estamos, quando nós nos rebelamos contra Deus, nós pagamos um preço alto por isso. Não importa onde nós estamos, se nós estamos liderando ou reinando qualquer situação, nós estamos porque Deus colocou, Deus permitiu, Deus concordou que nós estivéssemos nessa situação. Mas nós rebelamos, desobedecemos, nós vamos ser tirados. Às vezes Deus já nos tirou dali, nós não percebemos. Às vezes nós já perdemos,
Não percebemos. Saul ainda está como rei. Ele ainda está na frente das batalhas. Mas Deus já tirou ele da função. Deus já tirou ele. Tá? O Espírito de Deus já saiu sobre ele. E nós vamos ver que Deus depois, nós vamos ver decorrer. Deus vai enviar um Espírito. Deus vai enviar. Não é o diabo, não. Deus vai enviar um Espírito de loucura. Nós vamos ver Saul atacar o próprio filho. Nós vamos ver depois Saul atacar Davi. E por aí afora. Inclusive, o alívio vinha através de Davi. Quando ele tocava. Mas o que nós estamos falando é sobre desobediência. Nós temos que entender, gente, que nada, absolutamente nada, compensa, merece que nós desobedecemos o Senhor. Não importa a luta, não importa o sofrimento, a dor que estejam passando, vamos ser obedientes a Deus. Nós concluímos hoje aqui a leitura de 1 Samuel 13. Amanhã, querendo Deus, daremos início ao capítulo 14 de 1 Samuel. As respostas, tudo está na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.